Por que é importante ter a presença de Deus no casamento? No estudo de hoje, nós vamos analisar a história de um casal que, com a bênção do Senhor, construiu um bom relacionamento. E nós também vamos ver o que nós podemos fazer para que uma relação seja feliz e que essa seja a realidade da nossa vida. É agora. Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar Escola Bíblica. Mais um programa aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Estamos concluindo nossa primeira semana desta nova temporada. Eu não sei se você está acompanhando, se você está chegando pela primeira vez, mas a gente está falando sobre a bênção do casamento, os desafios. E talvez eu estou falando para você que sonha em casar-se, sonha em ter um bom casamento, você que já está há alguns anos nesta vida abençoada, com seus desafios. Hoje a gente vai compartilhar uma outra história, também com essa perspectiva de que nós podemos confiar. Quando nós colocamos nossa vontade diante do Senhor, Ele dirige as nossas decisões também na escolha do cônjuge. A gente vai conversar um pouquinho. E nessa nova temporada, que a gente está estudando a revista Esperança, Sem Tabus, escrito pela Darleide Alves, que é apresentadora aqui da Novo Tempo, eu, como eu sempre menciono, vou chegar aqui pertinho da revista aqui para você dar uma olhadinha, vai abrir ali, olha, dá uma olhadinha na nossa nova revista Esperança Sem Tabus. Quero te motivar. Tema sobre casamento. Olha aí, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você pode pedir agora a sua revista Esperança. Não tem nenhum custo. Já teve o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E como é que você faz? Você sabe, né? 3 formas de você pedir. É muito fácil. Vai receber aí, pode acreditar. A única coisa, dê um abraço no carteiro. Você vai receber sem custo. Primeiro, você pode mandar mensagem para o WhatsApp. Ele está aparecendo na tela aqui já. 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança, neste momento. Ou você pode também, daí para o WhatsApp, só escrever assim, eu quero. Aí você vai receber o link, preencheu, escolheu a revista, preencheu. É só aguardar para receber na sua casa, tá? Se você tiver dificuldades, não esqueça, você pode escrever para que alguém entre em contato com você, tá bom? Você também pode ligar para a nossa equipe, se você quiser. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá? Aí você vai ligar e a pessoa, o atendente, nossa equipe de atendimento, já vai preencher ali para você, só vai pedir as suas informações, tá bom? Ou você pode acessar o site, tá? Que é o novotempo.com/escola bíblica. Aí peça, se tiver alguém na sua casa, pode pedir para ajudar, né? Seu filho, seu neto, você mesmo senta lá e escolhe a revista simples. Combinado? Tá bom? Olha, esse é um material, eu tenho comentado, ao longo da semana, esse é um material que vale a pena você ter aí, incentivar seus amigos, sabe? A pedirem a revista na sua comunidade religiosa. Tem videoaula, está me lembrando aqui o diretor, tem videoaula que a Darleide gravou, que vai ser, é benéfico aí para você, num programa especial também, estudar na sua comunidade, na sua igreja, tá? E, é claro, aqui no Escola Bíblica a gente estuda as revistas, mas a gente também aprofunda alguns aspectos que são colocados ali, tá? Então a gente leva você a meditar, como nós vamos fazer hoje na belíssima história de Isaac e Rebeca. Vamos orar?
Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua palavra nos próximos minutos. Nos dê discernimento, lucidez do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor criou homem e mulher para que juntos refletissem a Tua imagem. Obrigado pelo casamento. Obrigado pela bênção do casamento, Pai. Eu não sei quem está me assistindo agora. Talvez alguns desacreditem, estão decepcionados, mas restaura. Eu clamo por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, o casamento é uma bênção. É uma bênção poder terminar o dia e você dizer assim, é hora de voltar para casa e compartilhar a vida. Compartilhar alegrias, conquistas, compartilhar tristezas, decepções. Essa é a vida. É uma beleza o companheirismo. Eu espero que você desfrute. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo, o propósito divino para o casamento. Hoje nós vamos aprofundar sabe, como Deus dirige quando nós nos rendemos a Ele, a necessidade da confiança e como o amor é uma decisão que a gente toma e o processo do entregar-se, do amar, ele é constante, ele não termina. Ele não termina. Quando nós nos rendemos, ele vai amadurecendo. E talvez eu estou falando para você aí que me ouve e já é casado, não sei, já fez 30, 40 anos, 50 anos de casado. E você olha para a história, quantos desafios. A beleza da juventude se foi, mas você desfruta a beleza da maturidade. É assim. É muito claro que a beleza do relacionamento se dá em todas as fases. Pode acreditar. Gênesis capítulo 24, versos 1 e 2. Abraão já era velho de idade, bem avançado. A gente conversamos ontem a história de Abraão. E o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, como um ato de juramento, de confiança, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Olha, o exercício da confiança, o exercício da entrega, sabe, de Abraão para o seu servo, clamando que ele buscasse sob a orientação do Senhor. E perceba os detalhes. Estamos num ambiente cultural de casamento arranjado, tá? Mas a gente percebe um casamento arranjado aqui, mas de confiança e entrega a Deus. A gente não pode esquecer disso, tá? Então o servo diz, talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, eu devo levar seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. Olha o que ele está dizendo. O Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes. Nós vimos ontem que Abraão e Sara deixaram a sua terra. E ele me falou e jurou, dizendo, a sua descendência eu darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Ele enviará um anjo, o seu anjo, adiante de você. O Senhor guiará. O Senhor fará com que esta promessa se cumpra. Caso a mulher não queira vir, olhe os detalhes.
você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Ok, você vai lá, você vai guiar, você vai ser guiado, o anjo vai adiante de você. Agora, se ela não quiser vir, você não vai levar meu filho para lá. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. O poço tem muita simbologia dentro dessa cultura. Era um local de encontro, de conversa, de relacionamentos. Era um local de fertilidade, o símbolo de fertilidade. Por quê? Por causa da água. Estamos falando de uma região desértica. E a gente vai ver aqui que Deus guiou para aquele local de forma específica. Então o servo orou: ó Senhor Deus, meu Senhor, do meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu Senhor Abraão. Que cumplicidade, que entrega desse servo, tá? Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. É muito detalhe. Não te impressiona essa história? Tem que ser dessa forma. Ela vai dar água e ainda vai oferecer água para os camelos, vai dar de beber para os camelos. Essa será. Talvez eu estou falando para você que é específico às vezes nos pedidos. Querido, eu vou te dizer uma coisa, Deus sabe a sinceridade do coração, né? Por isso, a avaliação ela não pode ser humana. Às vezes, no meu olhar, os detalhes podem ser assim, né? Mas por que isso? Isso tem a ver com a proximidade e confiança que a pessoa tem com Deus. Por isso, a receita de um não cabe para o outro, entende? Sabe? Se alguém fez isso, não significa que você vai fazer. Não é a sua forma de confiar em Deus para dirigir seu casamento, para buscar o seu cônjuge ou para dirigir você que é casado, já você que está casado. Então, essa é uma cumplicidade que se constrói. E é impressionante. Vamos lá. Verso 15 agora do capítulo 24. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Antes de ele terminar. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Olha o que diz, ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Você acredita na orientação, no cuidado, no amparo do Senhor? Você acredita nisso? Você acredita que um clamor sincero seu diante de Deus, o Senhor vai dirigir, o Senhor vai transformar, o Senhor vai cuidar, como o Senhor está fazendo aqui? E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele observava
em silêncio. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor, e acrescentou: nós temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. Queridos, essa não é uma decisão, não é uma busca humana, mas essa é uma entrega para que o Senhor dirigisse cada momento. Eu tenho que dizer para você, querido, você está namorando, você tem orado a Deus por esse namoro, vocês têm orado juntos, têm tirado momentos para clamar para que o Senhor dirija, você está prestes a casar, você é noivo, você é noiva e você tem buscado, pedido que o Senhor oriente. Eu estou falando para você que é casado, vocês têm orado junto todos os dias para que Deus dirija a vida de vocês. Vocês têm confiado, essa é uma história de entrega e de confiança. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. 54. Depois comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permita que eu volte para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Voltando aqui, ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Lembra o que disse Abraão? Se ela quiser. Se ela quiser. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Ela respondeu: sim, eu quero. Estamos falando, queridos, de cumplicidade com Deus, que é o primeiro segredo para que haja uma confiança e entrega no casamento. Confiança no Senhor. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. E agora o que vai acontecer? Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. A bênção, a certeza e o cuidado. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. E vamos chegar agora ao momento, ao auge dessa história. Ora, Isaac veio de Beer-lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. E agora? Também Rebeca levantou os olhos. Vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Queridos, o plano que Deus tinha para o casamento de Isaac e para o casamento de Rebeca estava se confirmando. Porque todos os envolvidos nessa história, Abraão, o servo, todos se entregaram, todos buscaram a orientação daquele que cuida de todas as coisas. Agora eu quero lembrar a você
que essa não é uma história de um casamento perfeito. Essa não é uma história de um casamento que não teve dificuldades, de um casamento que não teve problemas. Se você lê a Bíblia, você sabe o que vai gerar a partir dali. A preferência de um filho, Rebeca com um filho, Isaque com outro. Não estamos falando de um casamento perfeito, mas nós estamos falando de uma perfeita imperfeição. Ou seja, o Senhor está no comando disso. O Senhor está no comando desse casamento. O Senhor está no comando dessa vida. E o Senhor vai trabalhar nas imperfeições. Talvez esse seja o desafio que a gente tenha. Porque hoje se vende uma ideia, e eu vou dizer até hollywoodiana, né? Cinematográfica, de um príncipe, de uma princesa que não, sabe, não há dificuldades. Se vende uma ideia de que, né, de troca, não, é porque ainda não é a pessoa ideal. Não é isso que Deus planejou. Deus planejou cuidar daqueles que se submetem, mesmo diante das imperfeições que eles tenham e que exista no casamento. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou Rebeca e essa se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele a amou. Porque essa é uma decisão que a gente toma todos os dias. É isso mesmo. Todos os dias você diz assim, você cumpre de novo os seus votos matrimoniais. Todos os dias você diz, Senhor, eu decidi amar essa pessoa que um dia eu estive diante do Senhor no altar pedindo a bênção. Você quer? Você deseja? Você acredita que isso não está associado a sentimento, mas de decisão e de comportamento? Esse é o verdadeiro propósito que Deus tem. O casamento de Isaque e Rebeca é um exemplo bíblico, queridos, de como a providência divina, o compromisso mútuo e a fé podem moldar um relacionamento conjugal. E é exatamente assim. Um compromisso, e como mencionei, desafiador. Mas um exemplo de como, quando nós confiamos no Senhor, Ele dirige. E eu quero desafiar você, que está em busca de alguém. Em busca, eu digo assim, né? Que sonha em ter um casamento. Né? Quero dizer que você pode confiar no Senhor, clamar ao Senhor. Essa história mostra que um relacionamento conjugal sólido começa com a busca da vontade de Deus, confiando que Ele guia as decisões desde a escolha do cônjuge até os desafios do casamento. Desde a escolha até os desafios. Deus vai dirigir. E os desafios serão muitos. E os desafios do casamento de Isaque e Rebeca foram intensos. Houveram dificuldades no relacionamento entre os dois irmãos. E eles foram, de alguma forma, influenciados por preferência, como eu mencionei. E isso trouxe dificuldades e trouxe, em determinado momento, separação desta família. Mas Deus está desde a escolha até os desafios que você pode enfrentar. Em um contexto cultural onde casamentos eram arranjados, a escolha de Rebeca destaca que o compromisso pessoal é essencial para um relacionamento duradouro, superando os efeitos do pecado como o egoísmo. É um compromisso pessoal. Você fez isso diante de Deus. E eu vou dizer para você, queridos, numa sociedade em que a gente tem uma influência de relacionamentos líquidos, sabe? Que não são duradouros, sabe? Que se moldam ao que a cultura apresenta. Numa sociedade assim, ainda mais se preza por um compromisso pessoal, mesmo
que você tenha que enfrentar as dificuldades e elas surgirão. Isaac, que estava de luto pela morte de Sara, encontrou consolo em Rebeca. A narrativa sugere uma conexão emocional profunda, construída pela convivência e pelo compromisso, em vez de uma atração inicial. Ele foi consolado, porque havia cumplicidade. E nada mais acolhedor do que você encontrar o aconchego, sabe? O consolo, o amparo do seu cônjuge. Não existe ninguém mais importante nesse momento depois de Deus, quando você passa por um momento de dificuldade, do que encontrar o amparo do seu cônjuge. Mas aí precisa haver a entrega e a cumplicidade construída ao longo da vida. E eu quero terminar, queridos, com a tarefinha, a sugestão que a gente está fazendo nessa temporada. Coloque o casamento acima de interesses pessoais, tratando como uma aliança sagrada diante de Deus. Porque quando você decidiu casar-se, agora você está compartilhando. Você não vai perder sua individualidade, não é isso? Mas você está compartilhando sonhos, propósitos, os dois estão olhando na mesma direção e você quer colocar seu casamento como o mais importante para você? Você quer compartilhar isso com seu cônjuge? Leia regularmente os votos matrimoniais, reafirmando sua decisão de amar o seu cônjuge. Que tal? Que tal escrever os votos? Você tem aí os votos? Acho que eu vou trazer meus votos para ler aqui. Você tem os seus votos? Na saúde e na doença, nos momentos de prosperidade e os momentos de escassez, os momentos de alegria e adversidade. Você promete, de novo, rejeitando a todas outras, você promete ser fiel até que a morte separe. Você promete. Você gostaria de dizer: aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que repousares, repousarei eu, o teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo. Você gostaria de fazer isso? Anote, converse com seu cônjuge sobre aqueles votos que um dia vocês fizeram juntos. Pai do céu, obrigado por essa primeira semana dessa temporada, a bênção do casamento. E eu oro por cada casal agora, que a tua mão se estenda sobre a vida de cada um. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi bom estarmos juntos. Quero te convidar. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Vai no sábado. Você vai ser bem-vindo com seu cônjuge. Vai lá. Vão juntos buscar ao Senhor. Vai ser bênção. Tá bom? A gente se vê segunda-feira. Bom final de semana.